Fala, turma! Falando de concurso público. Mais concursos públicos aqui no site da Fundação VUNESP. VUNESP com V de vaca, V de vicissitude. V de vestibulares, mas neste vídeo, concurso público. Turma, galera, turma. Prefeitura de Osasco. Você vê, de número 1, 2026, cargos que exigem ensino fundamental, desde incompleto, médio e superior. Você entendeu? Desde incompleto. Vamos entender mais? Clicando em Saiba Mais. Tá aqui. O concurso é para coveiro, 10 vagas. Encanador, 3. Pedreiro, 10. Agente de defesa civil, classe 1, 10 vagas. Técnico em imobilização ortopédica, 1 vaga. E engenheiro agrimensor, mais 1 vaga. Além dos salários, a Prefeitura do município de Osasco oferece abono para coveiro, pedreiro e encanador, 70% adicionais para agente de defesa civil e os seguintes benefícios para todas as profissões, para qualquer desses cargos que acabamos de ler. Cesta básica mensal, auxílio transporte e vale cesta de Natal. Clicou aqui em editais e documentos porque você se interessou. Você vê o documento publicado em 23 de março de 2026. É o edital de abertura de inscrições. Ao clicar aqui, você tem acesso a esse documento. Vamos fazer a leitura? Claro que vamos ler as principais partes. A depender do seu cargo, algumas páginas você não vai ler, tá ok, tá ok? Mas as instruções especiais precisam ser lidas. Se o concurso fosse um jogo, o edital é a cartilha, o manual de regras, regrinhas. Como é que você vai jogar o jogo se não sabe das regras? Você não quer ser uma pessoa eliminada do jogo, não é verdade? Então, o edital de abertura de inscrições, concurso público para a Prefeitura de Osasco. A Prefeitura do município de Osasco faz saber que estarão abertas inscrições para o concurso de número 001 de 2026, regido pelas presentes instruções especiais. Aqui estão. E aí começa capítulo 1º, dos cargos, item 1.1 e assim por diante. E essas instruções especiais é parte integrante desse edital, para preenchimento dos cargos que constam do item 1.2. Galera, turma inscrita do canal, que assiste aos vídeos sobre concursos públicos com inscrições abertas, editais, a gente lê junto, não é verdade? Sabe que 1.2 é a tabela. Você vê o cargo, o salário, você vê a jornada semanal de trabalho. Legal? Mas vamos continuar. Deste edital sob organização e aplicação da VUNESP, ficando sob responsabilidade exclusiva da Prefeitura de Osasco, a etapa referente à investigação social. Instruções especiais dos cargos. O concurso destina-se a preencher cargos que constam na tabela do item 1.2 deste edital, com vagas existentes e daquelas vagas que vierem a existir dentro do prazo da validade do concurso. Concurso regido por este edital, pelos anexos, por eventuais retificações. É por isso que a página do seu concurso você precisa acompanhar. O primeiro documento, publicado em 23 de março, haverá mais documentos nessa página que serão publicados posteriormente. De repente, no dia 24 mais um, lá no dia 30 de março, em abril, será que não? Claro que sim. Então precisa acompanhar. Você não paga só a inscrição, faz o cadastro, tem acesso à área do candidato. Você precisa estar ligado. Tá bom? Legal? Então vamos lá. E também comunicados executados pela VUNESP e pela Prefeitura de Osasco, assim como pelas demais normas legais pertinentes, devendo o candidato estar consciente de que a inscrição neste concurso implica o conhecimento e também aceita as regras do jogo, do edital, e deverá ser realizada no prazo e na forma estabelecida, mediante pagamento de taxa de inscrição ou isenção, será que é seu caso? Nos capítulos 2º da inscrição e 3º da isenção da taxa de inscrição, ou isenção do valor dessa taxa, porque estamos no capítulo 1º dos cargos.
Há o capítulo 2º e o capítulo 3º, legal? O capítulo 4º, candidato que tem exercido a função de jurado. Se for seu caso, você vai ler. Capítulo 5º fala sobre solicitação de condições de acessibilidade nas provas previstas neste edital, mediante análise independente e separada do pedido para concorrer às vagas reservadas, enquanto a solicitação de condições especiais para lactantes está regulada em outro capítulo, no capítulo 9 ou capítulo 9. Lactantes, leiam capítulo 9, capítulo 6º da inscrição participação da pessoa PCD, capítulo 7º da inscrição de pessoas autodeclaradas negras e indígenas, PNI, tratam da concorrência às vagas reservadas por lei. Provas, suas formas de prestação, julgamento e cálculo da pontuação serão reguladas nos capítulos 8º, 9º e 10 deste edital, enquanto os critérios de desempate e a classificação final estão nos capítulos ou no capítulo 11. A etapa de investigação social ocorrerá conforme o capítulo 13. Fiquei curioso sobre isso de investigação social. Cadê o capítulo 13? A investigação social, de caráter eminentemente eliminatório e sigiloso, tem a finalidade de apurar a conduta social do candidato de forma minuciosa, a fim de se propiciar o ingresso na carreira de agente de defesa civil classe 1 daquelas pessoas com bons antecedentes e condutas sociais compatíveis com o cargo público. Então, o que eu consigo entender, se você entender diferentemente, você escreve nos comentários. Isso de investigação social, bem importante, é para quem escolher, selecionar, optar pelo cargo agente de defesa civil, porque não citou os demais. Não falou para o pedreiro, não falou para o engenheiro. Tudo bem? Então voltemos ao início, porque nós veremos a tabela com bastante atenção. Capítulo 12 fala de recursos, capítulo 13 da nomeação. Mas já está pensando em nomeação? Meu Deus, vamos pagar a inscrição, se é que você se interessa por algum cargo, estudar o que está no conteúdo programático. Vamos lá! Capítulo 15 das disposições finais, anexo 6º deste edital também existe. Então são 6 anexos, Fábio. Vamos ao fim, porque no fim nós vemos que existe. Olha lá, anexo 4º, perfil psicológico para o agente de defesa civil classe 1. Características, dimensões, adaptabilidade, atenção, capacidade de mediar conflitos, comunicação, controle emocional, etc. e tal. Anexo 3º, modelo de atestado médico, para a entrega na data da aplicação da prova de aptidão física. É para o cargo do agente de defesa civil. Por enquanto estamos falando bastante desse cargo. Tá ok? Tá ok? Porque de repente seja o cargo com mais fases, etapas a serem cumpridas até a pessoa ser convocada para a nomeação. Você vê conteúdo programático, aqui no caso, engenheiro agrimensor, conhecimentos gerais, português, matemática, noções de informática, olha tudo isso aqui. E a pessoa candidata ao cargo engenheiro agrimensor estuda conhecimentos específicos com a sua engenharia, atuação, agrimensura, é isso? Você que é especialista, escreva nos comentários. Então, para o engenheiro agrimensor, na prova objetiva haverá conhecimentos gerais, português, matemática e informática, e os conhecimentos específicos para seu cargo engenheiro agrimensor, por exemplo, levantamento topográfico, poligonais topográficas fechadas e abertas, nivelamento geométrico, etc. e tal. Olha só, responsabilidade no licenciamento de obras, artigo 14 ao artigo 32, tipos de projeto, artigo 38 ao artigo 43. E legal que a banca, ela deixa o hiperlink. Você clica aqui, vai abrir este site, leismunicipais.com.br/código-d-obras-osasco-sp. Fábio, não é traço, é hífen. Tá bom. Vamos lá. Agora, vejamos se esses cargos exigem ensino médio completo. Quais? O agente de defesa civil, com tantas etapas e fases como nós estamos vendo neste edital. Classe 1, e além do agente de defesa civil classe 1,
para o técnico em imobilização ortopédica. Na prova objetiva, conhecimentos gerais, português e matemática. Notou que não tem noções de informática? E nos conhecimentos específicos, claro, o agente de defesa civil classe 1, são esses os conhecimentos específicos. Vai até o fim da página 62, mas continua no início da página seguinte, 63. Já para o técnico em imobilização ortopédica, os conhecimentos específicos são outros. Entendeu? Por exemplo, a agente de defesa civil classe 1 vai estudar plano diretor do município de Osasco. Também diagnóstico de capacidades e necessidades municipais em proteção e defesa civil. Região Sudeste, Brasília 2021. Módulo de formação, elaboração de plano de contingência, livro base, classificação e codificação brasileira de desastres, COBRAD. Agora, o técnico em imobilização ortopédica são outros conhecimentos, aparelhos gessados, gessos circulares, trações cutâneas ou trações esqueléticas, retiradas de talas, gessos ou trações, biossegurança, estatuto da criança e do adolescente. Galera, turma, galera. Quem é inscrito do canal, sabe que aqui existem vídeos com áudio leitura. Por exemplo, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, está aqui no canal em playlist. Veja nos cards, vou deixar o vídeo com a audioleitura do ECA. Você que vai estudar para o cargo técnico, ortopédico, pode ouvir quantas vezes quiser para assimilar o conteúdo. Legal? E além disso, essa pessoa quer esse cargo, precisa estudar conhecimentos básicos sobre aparelho locomotor, membros superiores, membros inferiores, coluna vertebral, principais ossos. Será que o vômer, eu lembro da Janaína, vômer é um osso principal? Eu acho que não, né, galera? Músculos, tendões, vasos, nervos, articulações, cartilagem, etc. Cápsula. Vamos lá. Vontade de fazer um cafezinho, penso na cápsula, mas não é momento, Fábio. Então, cargo com exigência de ensino médio completo, este e este. 2. Para ambos, nos conhecimentos gerais da prova objetiva, português e matemática. E conhecimentos específicos, claro, para o agente de defesa civil, esses, até aqui. E para o técnico em imobilização ortopédica, são outros conhecimentos específicos. Mas esse técnico aqui precisa estudar português e matemática, porque estará lá nos conhecimentos gerais. Ensino superior completo, você viu comigo. Engenheiro agrimensor, para esse cargo, nos conhecimentos gerais, tem português? Sim, senhor. Matemática? Sim, senhora. Mas também noções de informática. E aí, na prova objetiva, questões específicas para o cargo do engenheiro agrimensor. E os cargos com exigência de ensino fundamental completo? É o caso de um encanador e pedreiro. Por quê? Observe, ensino fundamental incompleto pode ser com ensino fundamental sem estar completo, para o cargo do coveiro. O que vai cair na prova? Português e matemática. Nos conhecimentos gerais e nos conhecimentos específicos, claro, assuntos pertinentes ao cargo do coveiro. Sepultamento, exumação, cremação de cadáveres, traslado de corpos, traslado de despojos, etc. e tal, equipamento de proteção individual, EPI, e equipamento de proteção coletiva, além de noções de jardinagem, conservação dos cemitérios, formas, armaduras, fundação, impermeabilização, concreto, agregados, aglomerados, estrutura, alvenaria, alvenaria não, Fabio, alvenaria. Conhecimentos gerais, português e matemática. Conhecimentos específicos para o cargo coveiro, exigência de escolaridade, ensino fundamental, incompleto. Agora, para encanador, não, tem que ser ensino fundamental completo. Para pedreiro, também. Fundamental o ensino, mas completo. E na prova? Na prova objetiva, conhecimentos gerais, português e matemática.
Legal. Para o encanador, são esses os conhecimentos específicos. Para o pedreiro, não são esses, são outros conhecimentos. Mas a pessoa candidata ao cargo pedreiro estuda isso em destaque na cor azul, que são os conhecimentos específicos para o seu cargo pedreiro. Mas além desses conhecimentos específicos, não pode esquecer de estudar os conhecimentos gerais, português e matemática. Entendeu? O encanador estuda isso de conhecimentos específicos, na cor azul. Mas o encanador, além dos conhecimentos específicos, estuda os conhecimentos gerais, português e matemática. E cadê essa prova objetiva, Fábio? Como é que ela é? Vamos ver? Temos aqui, capítulo 8º, fala das provas. Este concurso constará de fases e provas. Vamos ver rapidamente o agente de defesa civil classe 1, porque dissemos, são várias etapas, várias fases. Primeira fase, haverá lá a prova objetiva, porque exige ensino médio completo, conhecimentos gerais, português e matemática, 10 questões de cada matéria. E os conhecimentos específicos, 20 questões. Depois, a pessoa candidata ao cargo agente de defesa civil classe 1, prova de redação. Redação em língua portuguesa. E aí você vai observar no edital, porque você é candidata, especial, legal, dedicada, pessoa dedicada, estou dizendo. Você vai ler a prova de redação e no mesmo dia da prova objetiva. Tá ok? Tá ok? Porque senão o vídeo não acaba nunca. Legal? Mas sabe, haverá terceira fase, uma prova de aptidão física, tipo um TAF, né? Que existem para concursos de polícia militar, será? Ou polícia civil. Testes físicos. E uma quarta fase, uma avaliação psicológica, que tem a ver com aquele finalzinho que falamos, produtividade, impulsividade, maturidade. Voltando à importante tabela, observemos, por exemplo, o engenheiro agrimensor, fase única, prova objetiva, tudo isso aqui, sendo que nos conhecimentos gerais, 10 questões de português, 10 questões de matemática, você vê aqui, ó, na última coluna. De noções de informática, são 5 questões. E de conhecimentos específicos, para o engenheiro agrimensor, 25 questões. Fase única. Então, essa tabela é bem importante. Está na página 20 e 21 deste edital, que é composto por 60 e tralalá páginas. O técnico, imobilização ortopédica. Quase um trava-língua. Fase única. Prova objetiva. Conhecimentos gerais. Português, 10 questões. Matemática, 10 questões. Que legal, Fábio. Acabou? Não acabou. Veja aqui. Isso, conhecimentos específicos, 20 questões, é para este cargo do técnico. Ensino médio completo. Fase única, então. O agente de defesa civil, classe 1, são 4 fases. O coveiro, encanador, pedreiro, 2 fases. Porque para os 3 cargos tem prova prática. Agora, antes da segunda fase, tem a primeira, galera, turma. A prova objetiva, com 10 questões de português, 10 questões de matemática. E para o coveiro, para o encanador e para o pedreiro, nos conhecimentos específicos, 10 questões. Então, no total, na prova objetiva, serão 30 questões para estes 3 cargos que exigem ensino fundamental, sendo que encanador pedreiro, ensino fundamental completo. O coveiro, ensino fundamental incompleto, porque é o que você vê aqui, galera, naquele item tão citado, 1.2, a tabelinha que eu disse para vocês. Cargo, coveiro, 10 vagas. Aqui os vencimentos, digamos, o salário, exigência de escolaridade, é o coveiro, ensino fundamental incompleto, 40 horas de trabalho por semana. Encanador e pedreiro, você vê, ensino fundamental completo. O encanador precisa de curso de encanador e haverá prova prática. O pedreiro precisa de ensino fundamental completo e haverá prova prática. Tá ok? Tá ok? Não precisa de curso de pedreiro, pelo menos não está escrito aqui. Todos com 40 horas de trabalho por semana. O técnico em imobilização ortopédica, 30 horas de trabalho por semana. Assim como o engenheiro agrimensor. Só que o engenheiro agrimensor, ensino superior completo em engenharia de agrimensura. Falei certo, então. E registro no Conselho Regional de Classe
da engenharia. Agora, o técnico em imobilização ortopédica. Veja quantas as exigências, requisitos exigidos, ensino médio completo, curso técnico profissionalizante em imobilizações ortopédicas, ambos com diplomas e ou certificados devidamente registrados e fornecidos por instituição de ensino que seja reconhecida pelo MEC, Ministério da Educação, e o agente de defesa civil classe 1, que vai ter 4 fases, você viu. Sempre nessa coluna de vencimentos, digamos, são salários. Você olha, observa se é de seu interesse. O agente de defesa civil, exigidos os requisitos: ensino médio completo, possuir CNH para conduzir veículo automotor na categoria B. B de bola. Tá bom para você? B de bom, então. Legal? Então você vê que são bastantes as informações, porque você vendo número de vagas, o agente de defesa civil classe 1 são 10 vagas, sendo que 7 para ampla concorrência, 2 para PNI, negros indígenas, 1 vaga para PCD. Veja os percentuais atendendo a dispositivos legais. Então você entendeu. No caso do engenheiro agrimensor, porque é uma vaga para ampla concorrência. Não existe como reservar para PNI e para PCD uma vaga. Não tem como, é uma vaga só. Tá ok? Tá ok? E o salário para trabalhar 30 horas, o engenheiro agrimensor, é esse valor. Observe o asterisco jornada de trabalho sujeita à escala de revezamento e plantões. É o caso de quem? Você viu aqui, 30 horas de trabalho por semana para o técnico em imobilização ortopédica. Então, o asterisco serve para esse cargo, mas também, você observa, para o agente de defesa civil. Então, são detalhes, são pormenores, você precisa ler. Sobre benefícios, falamos no início do vídeo. O regime jurídico será o estatutário. Opa! Então você não será CLT. Também as atribuições no anexo 1º do edital. Que é isso, Fábio? São as atividades que a pessoa vai exercer quando for convocada, nomeada, estiver trabalhando lá na Prefeitura de Osasco. Inscrições das 10 da manhã do dia 30 de março até as 23 horas e 59 minutos de 4 de maio de 2026. Turma, galera, não perca o prazo. Tá ok? Tá ok? E a inscrição exclusivamente pelo site da VUNESP. Vou deixar tudo na descrição deste vídeo. Veja nesse item como é importante a leitura do edital. Uma proibição. Não será permitida a inscrição por meio bancário, pelos correios, facsímile. Você mais jovem, sabe o que é isso? Tá ok? Tá ok? Então leia. Em conformidade com o decreto, e aí você vai lendo, o candidato interessado, durante o período de inscrições, deverá indicar no formulário de inscrição a utilização do nome social ou não, preencher, assinar e encaminhar por meio digital, upload, o requerimento de utilização do nome social. Aqui é se for de seu interesse, se você quer que exista um nome social lá no dia da prova, da aplicação da prova. Tudo bem? Para envio de documentos, todas as informações, passo a passo, não tem como errar. Para se inscrever, o candidato deverá atender a todos os requisitos exigidos para o cargo, conforme estabelecido lá no item 1.2, aquela tabela que fala das exigências de escolaridade, por exemplo, deste edital. Mas você viu, existe cargo que pede CNH categoria B. Qual é? Escreva nos comentários, interaja comigo. Tá ok? Tá ok? Na data da convocação para entrega dos documentos relativos à contratação. Então você precisa ter os documentos que comprovem que você, por exemplo, engenheiro agrimensor, tem a graduação, tem o ensino superior completo em engenharia de agrimensura. Legal? Não basta falar que é engenheiro, precisa do diploma. Então são bastantes informações a depender do cargo. Para os 3 cargos, coveiro, encanador, pedreiro, R$ 54,90 o valor da taxa de inscrição. Agente de defesa civil classe 1, técnico em imobilização ortopédica, R$ 67,90.
Engenheiro agrimensor exige ensino superior completo, R$ 98,80. Os dois cargos aqui, você sabe, ensino médio completo, mas não só. Você viu lá na tabela, tem que ler, galera. Beleza? Leia essas disposições aqui constantes na página 5. Pause o vídeo, leia. Tudo é bem importante. Aqui também, galerinha, turminha, você quer concorrer aos cargos? Obviamente, você vai concorrer a um cargo que você escolher. E a depender da escolaridade que você possua, não é verdade? Para se inscrever, o candidato deverá, durante o período de inscrições, naquele período, naquele prazo que eu falei para vocês não perderem, acessar o site da VUNESP, www.vunesp.com.br, localizar no site o link que tem a ver com este concurso público da Prefeitura de Osasco. Ler na íntegra este edital. Eu falei para vocês, o edital é a bíblia do seu concurso. Preencher totalmente e corretamente a ficha de inscrição, transmitir os dados dessa inscrição, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento do valor da taxa de inscrição, de acordo com o que está disposto no item 2.4 deste edital. Eu não lembro, Fábio. Então vamos lá ver. 2.4. Está aqui. Tá ok? Tá ok? Pagamento da taxa poderá ser efetuado por meio de boleto bancário em qualquer agência bancária até o dia 5 de maio, conforme o valor que consta na tabela adiante. É essa tabela que eu falei para vocês. São valores diferentes a depender do cargo e respectiva escolaridade. Tudo bem? Tá legal? Ficou com dúvida? E aí, se houver dúvida, existe aqui, ó, a Fundação VUNESP, de segunda a sábado, em dias úteis, das 8 da manhã às 6 da tarde, você pode telefonar para tirar sua dúvida. Também no site da Fundação VUNESP existe, olha só, aqui no finalzinho, você vê o telefone, as mesmas informações. Então você sabe que não há atendimento presencial, mas voltemos ao edital, assunto do vídeo. Não terminamos porque falei das atribuições e alguém perguntou aí que houve. O que é isso, Fábio? Vamos ver. Anexo 1º fala das atribuições. O 2º fala do conteúdo programático. Nós já falamos da prova objetiva. O coveiro, o que ele vai fazer? As tarefas, atividades, obrigações, deveres. Tá vendo? Conservar em bom estado de uso as máquinas e ferramentas de trabalho, fechar o jazigo utilizando argamassa de cimento, o encanador, instalar válvulas e bocais, outras as funções, pedreiro, tudo isso aqui, e o agente de defesa civil classe 1, com mais etapas, não é verdade? Você viu, não é etapa única, tem a primeira etapa, a primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. Procure saber se redação é no mesmo dia da prova objetiva. Fica de tarefa para você. Ser ativo, proativo. Agente de defesa civil, são essas as competências, atribuições. E continuam aqui na próxima página, na 59. Depois o técnico em imobilização ortopédica, bastantes atribuições. O engenheiro agrimensor. Veja só, não é fácil, galera. Tudo isso aqui. E eu disse que o anexo 2º é o conteúdo programático. Leia esses dizeres, bem importante, tá ok? No final da página 60. Então, eu acho que tudo o de importante sobre o edital de abertura de inscrição para esse concurso público da Prefeitura da cidade de Osasco, falamos no vídeo, bem legal, meia hora de vídeo. Demais informações você busca aqui no edital. Vou deixar na descrição do vídeo também o link para acesso direto ao edital. Também outro link para acesso à página do concurso e o link para acesso ao site da Fundação VUNESP. Valeu, galera! Valeu, turma! Bons estudos e até a sua aprovação!